Gracias. Gracias y paz, hermanos. Sean muy bienvenidos a todos y de manera especial a la madre de Rolanda. Es un gusto tenerla con nosotros en esta mañana. Y nuestro deseo y oración es que Dios siga bendiciendo tu vida y tu familia. Yo invito a todos que abran sus Biblias en el libro de Ruth. Estamos caminando en una exposición bíblica de todo el libro de Ruth. Ya estamos en el capítulo 2. Y en el capítulo 1, el primer sermón consideró el versículo 1 al 5. Y en el verso 5 encontramos a Noemí, una mujer desolada, una mujer bajo mucho sufrimiento con la pérdida de su marido y de sus hijos. Después, avanzando en el capítulo 1, versículo 6 hasta el final del capítulo 1, vemos a Noemí de regreso a Belén. Noemí había escuchado que el hambre había pasado, que Dios había visitado a su pueblo y que en Belén había pan otra vez. Entonces, del versículo 6 del capítulo 1 hasta el versículo 22, vemos las decisiones que toman Orfa y Ruth. Una decide regresar a su pueblo, a su Dios y a su familia. Y Ruth entonces toma la decisión de seguir con Noemí a Belén. Eso significa no solamente un cambio geográfico, pero significa una conversión radical. Ruth deja su pueblo, su familia, sus dioses y abraza la fe en el Dios de Israel. Y hay, en el capítulo 2 que vamos a tratar hoy, la afirmación de Ruth en el verso 12 del capítulo 2, que se tornó una de las más bellas afirmaciones que una persona hace como demostración de amor. Hoy vamos a empezar el capítulo 2 y yo voy a leer el versículo 1 hasta el versículo de número 16. Es una lectura muy larga, entonces yo pido que tengan paciencia y pongan la atención porque estamos leyendo la palabra de Dios. Tenía Noemí un pariente de su marido, hombre rico de familia de Elimelech, de la familia de Elimelech, el cual se llamaba Booz. Y Ruth, la moabita, dijo a Noemí: te ruego que me dejes ir al campo y recogeré espigas en pos de aquel a cuyos ojos hallaré gracia. Y ella le respondió: ve, hija mía. Fue pues, y llegando, espigó en el campo en pos de los segadores, y aconteció que aquella parte del campo era de Booz, el cual era de la familia de Elimelech. Y he aquí que Booz vino de Belén y dijo a los segadores: Jehová sea con vosotros. Y ellos respondieron: Jehová te bendiga. Y Booz dijo a su criado:
el mayordomo de los segadores, ¿de quién es esta joven? Y el criado mayordomo de los segadores respondió y dijo, es la joven moabita que volvió con Noemí de los campos de Moab. Y ha dicho, te ruego que me dejes recoger y juntar tras los segadores entre las gavillas. Entró pues y está desde por la mañana hasta ahora, sin descansar ni aún por un momento. Entonces Booz dijo a Ruth, oye, hija mía, no vayas a espigar a otro campo, ni pases de aquí, y aquí estarás junto a mis criadas. Mira bien el campo que siguen y síguelas, porque yo he mandado a los criados que no te molesten. Y cuando tengas sede, ve a las vasijas y bebe del agua que sacan los criados. Ella entonces, bajando su rostro, se inclinó a tierra y le dijo, porque he hallado gracias en tus ojos para que me reconozcas siendo yo extranjera. Y respondiendo Booz le dijo, he sabido todo lo que has hecho con tu suegra después de la muerte de tu marido, y que dejando a tu padre y a tu madre y la tierra donde naciste, has venido a un pueblo que no conociste antes. Jehová recompense tu obra, y tu remuneración sea cumplida de parte de Jehová, Dios de Israel, bajo cuyas alas has venido a refugiarte. Y ella dijo, Señor mío, hallé yo gracias delante de tus ojos, ¿por qué me has consolado y por qué has hablado al corazón de tu sierva, aunque no soy ni como una de tus criadas? Y Booz le dijo a la hora de comer, ven aquí y come del pan y moja tu bocado en el vinagre. Y ella se sentó junto a los segadores, y él le dio el potaje y comió hasta que se sació y le sobró. Luego se levantó para espigar, y Booz mandó a sus criados, diciendo, que recoja también espigas entre las gavillas, y no las avergoncéis, y dejaréis también caer para ella algo de los manojos, y lo dejaréis para que lo recoja y no la repreendáis. Vamos a orar. Padre, gracias por esta mañana, gracias por tu palabra y reconocemos, ó Deus, que somos pessoas limitadas para compreendê-la, pero por essa razão pedimos que ilumines a nosso coração e mente neste momento, através de tu Espírito Santo. Em nome de Jesus. Amém. Noemi e Ruth chegaram a Belém. E chegaram a Belém em um estado de necessidade e vulnerabilidade. Elas são duas mulheres viúvas, sem sustento, em uma terra que para Ruth era desconhecida e potencialmente hostil. Como Noemi mesma expressou em sua amargura ao chegar, Noemi dijo, eu me fui llena, pero Jehová me ha vuelto con las manos vacías. Hermanos, que dolor tão real nós podemos mirar em la vida dessas mulheres. Pero, como señalamos la semana passada, en esta aparente casa del pan vacía, havia uma pequena luz. Chegaram ao começo de la siega de la cebada. Capítulo 1, versículo 22, nos indica que esse é o momento que elas chegam a Belém.
Havia pan novamente em Belém. Havia esperança. Aunque a amargura de Noemi não lhe permitira vê-la completamente, havia esperança. Deus havia visitado a seu povo. E agora entramos no capítulo 2. E aqui vemos que a necessidade mais imediata de essas mulheres é o sustento diário, é o pão. E a pergunta inicial seria: que comerão? E em meio de essa necessidade palpável, Ruth toma a iniciativa. E toma uma iniciativa valiente. É aqui onde a graça que redime começa a tejer seu maravilhoso desenho de uma maneira mais clara e surpreendente para nós, assim como para elas. O texto nos diz no versículo 1: Tinha Noemi pariente de su marido, hombre rico e poderoso, de la família de Elimelech, el qual se chamava Booz. Aqui, o autor do livro nos dá uma pista crucial. Nos diz que há pariente, homem poderoso, valiente, importante pariente, pariente redentor. E vamos entender pouquinho mais sobre isso mais adelante. Pero Ruth e Noemi não compreendem toda a implicação dessa conexão. Mira que Ruth todavia está com amargura em seu coração. Não tem a capacidade de mirar e reconhecer a graça de Deus em movimento, em ação em sua vida. E hoje vamos enfocar-nos em los 16 versículos que acabamos de ler. Veremos como em la aparente rotina de trabalho, de dia de trabalho, a graça de Deus se manifesta de maneira surpreendente e imerecida. E a ideia central, e agora llamo a atenção de los niños, para dizer que o resumen de esse sermão está nessa ideia central. Ou seja, quando nos refugiamos bajo las alas de Deus, Ele dirige nossos passos hacia campos de graça inesperada, onde sua provisão excede nossas necessidades e expectativas. É isto que vamos a ver nesses 16 versículos. E assim vamos para o primeiro ponto: passos guiados por la providência. E miremos outra vez os versos de 1 a 3 a la continuação. Esse capítulo empieza apresentando-nos a Booz, homem rico e poderoso. Esta é uma expressão em hebreu que não só apunta a la riqueza de este homem, sino também a la influência, la alta posição social que este homem tinha em Belém. É uma figura prominente, muito diferente de los hombres um tanto débiles que vimos no capítulo 1. E esse detalhe, aunque Ruth não sepa aún, é sumamente importante, como nós vamos a ver adelante. Pero antes de conhecer a Booz, vemos Ruth no verso 2. O verso 2 diz: E Ruth, la moabita, dijo a Noemi: Te ruego que me dejes ir al campo y recorrer espigas en pos de aquel a cujos
ojos hallaré gracias. Y ella le respondió, ve, hija mía. ¿Qué nos muestra este versículo, hermanos? Aquí vemos la iniciativa de Ruth, una mujer joven, extranjera, viuda, en una tierra ajena, que toma la iniciativa de salir para proveer para sí misma y para su suegra. La ley de Moisés protegía a los vulnerables, permitiendo que espigaran en los campos, recorriendo lo que los segadores dejaban atrás. Leemos sobre isso em la liturgia, en el texto de Deuteronômio, capítulo 24, de 19 a 22. Este era um trabalho duro, humilde, e não necessariamente seguro, especialmente para uma mulher sola e estrangeira. Pero Ruth não se queda de braços cruzados. E essa iniciativa de Ruth apunta para uma fé ativa, não uma fé onde uno se queda esperando por um milagro vindo diretamente de los cielos. Ruth não espera um milagre passivamente. Ruth atua com fé, buscando o sustento para ela e sua suegra. Agora, fíjense em sua atitude. O texto nos mostra que Ruth não exige o espaço para trabalhar. Ela pide, te ruego que me dejes ir. Ou seja, não exige um direito, aunque a lei lo contemplava, pero pide hallar graça, favor a los ojos de alguém. Hermanos, isso mostra humildade e disposição de trabalhar em las condições que se lhe presente. Recorrer sobras de espigas é um serviço humilde e um tanto inglorioso, pero não está abaixo de ella, não é algo de que ella se resiente. Hermanos, que exemplo para nós. Nós vivimos em uma cultura onde a vezes despreciamos trabalhos honestos por não ter status. E Ruth nos ensina a dignidade em qualquer labor que nos permita proveer para nossas necessidades. E já diziam os reformadores que todo trabalho que seja legal e lícito deve ser honrado. E assim nos ensina Ruth. Então, o verso 3 diz: foi pues, e chegando, espigou en el campo en pos de los segadores. E aconteceu por casualidade que a parte del campo era de Booz, el que era de la família de Elimelech. Agora, aqui é necessário aclarar esta palavra casualidade. O texto disse que aconteceu por casualidade. E, em uma primeira vista, parece um simples golpe de sorte, um acidente fortuito, pero o autor do livro, que já nos apresentou a Booz,
en el verso 1, y que ya nos habló de la mano de Jehová trayendo pan de vuelta a Belém, nos está guiando, nos está apresentando no um simples golpe de sorte, não um acidente fortuito, pero sim a providência del Deus de Israel. E a providência del Deus de Israel operando detrás de esta escena. A casualidade humana tem como telão de fundo a providência divina. Para muitas pessoas, certas circunstâncias da vida lo tomam como casualidade, como suerte, como algo fortuito. Pero lo que de hecho a Bíblia nos ensina é que se trata da providência de Deus. Há um teólogo holandês que disse que não há uma pulgada em toda a área da existência humana que Cristo não reivindique como sua. Isso descreve não só o senhorio de Cristo, pero además del senhorio de Cristo, su providencia, su gobierno. Ruth en su iniciativa salió a cualquier campo donde hallara favor. Pero Dios, en su plan soberano, dirigió sus pasos exatamente al campo correcto, al campo de Booz. Esse homem que resultaria ser um pariente redentor. Ella não sabia que iba caminho a encontrar-se com a pessoa clave para seu futuro e el de Noemi. Simplesmente estava haciendo lo que podia fazer, atuando com fé, buscando proveer para si mesma e para sua suegra. E Deus, entre bastidores, orquestrava o encontro. Pense, hermanos, em sua própria vida. Quantas vezes a providência de Deus se pode ver em encontros inesperados? A vezes não nos damos conta da mão cuidadosa e providencial de Deus em meio do ordinário, dirigindo nossos passos, aun quando não o percebamos. E uma vez que seus passos são guiados por a providência de Deus, que encontra Ruth? E aí vamos para o ponto 2. La gracia encontrada. E aí o texto é o texto que vai do versículo 4 hasta o versículo 13. E eu não vou a ler todo, porque aqui já lo tenho passo a passo. E no verso 4, o texto bíblico diz: E é aqui que Booz venia de Belém, e dijo a los segadores: Jehová sea com vosotros. E eles responderam: Jehová te bendiga. As primeiras palavras que oímos de Booz são uma bendição e um reconhecimento. Mira que interessante. Uma bendição e um reconhecimento de Deus em seu trabalho. Hermanos, como creyentes, nós deveríamos mirar hacia nosso trabalho de uma maneira bíblica e como uma bendição, um reconhecimento de uma bendição de parte de Deus. Em la Bíblia, muitas vezes, as primeiras palavras de uma pessoa nos dizem algo significativo. E aqui não é diferente. As primeiras palavras de Booz imediatamente nos mostram
su caráter piadoso y su buen liderazgo. Boaz no es solo rico y poderoso, Boaz es un hombre de Dios, un hombre que honra a Jehová en lo secular, si es que podemos hacer esa distinción. Boaz honra a Dios en el día a día de su negocio. Esa es la clase de persona con la que Ruth se encontró providencialmente. Boaz nota la presencia de Ruth, dice el texto. Es una cara nueva. Y me parece que muy bonita también. Y llama la atención. Y Boaz dijo a su criado, el mayordomo de los segadores, ¿de quién es esta joven? No preguntas por su nombre, sino por su filiación, su pertenencia. Y el mayordomo responde en el verso 6 y 7, y su respuesta es muy reveladora. Él dice, esa joven es la joven moabita que volvió con Noemí del campo de Moab, y dijo, te ruego que me dejes espigar y recorrer tras de los segadores entre las gavillas. Entró pues y ha estado desde por la mañana hasta ahora sin descansar un poco. Mira como el mayordomo de Boaz responde. El mayordomo identifica a Ruth por su origen étnico, la joven moabita, y por su relación con Noemí. Pero, además de esto, destaca su diligencia. Él dice, ha estado trabajando duro todo el día. Ahora mira que lo que pide Ruth va más allá de lo que la ley permitía. La ley permitía que qualquer persona pobre poderia recorrer de lo que estava al borde, digamos, del campo, pero no entre las gavillas, que seriam los, como se diz, feixes, lo que los secadores já haviam recorrido, manojos. Es porque más adelante en el texto habla de los manojos también. Pero sería lo que había sido recorrido, estaba a cargo de los segadores, porque sería la parte buena, digamos, de lo que habían juntado. Entonces, ella pide para ir un poquito más, para no quedarse en el borde y pudiera tener más provisión para levar consigo para casa. Mira la ousadia de Ruth. Las gavillas eran los manojos ya cortados y atados, la parte más valiosa de la cosecha. Espigar entre ellas no era el derecho usual de un espigador. Era una petición audaz que iría más allá de la norma establecida. Pero lo importante es que Boaz escucha esto. Ruth es moabita, la que volvió con Noemí, y es una trabajadora esforzada. Y su reputación por su lealtad a Noemí conocida de Boaz también. Y entonces ocurre algo extraordinario en el verso 8. Boaz se dirige directamente a Ruth con ternura paternal. Oye, hija mía. Y le hace una oferta que va más allá de la norma para una simple espigadora extranjera.
e lhe disse: não vayas a espigar a outro campo, nem passes de aqui, antes quédate aqui junto a mis criadas. Mira bien el campo que siguen y síguelas, porque yo he mandado a los criados que no te toquen. Y cuando tengas sede, ve a las vasijas y bebe del agua que sacaren los criados. Boaz lhe oferece exclusividade em seu campo. Mira lo que oferece esse homem: companhia de suas próprias criadas, incluso acesso à água, algo que os criados sacavam. Oferece também proteção. Não te toque, diz o texto. Isso oferece uma série, digamos, de benefícios a mais de lo que a lei exigia. E não uma tarefa usual para uma estrangeira. Não oferece apenas o básico, pero vai mais allá. A reação de Ruth, nós la vemos no verso 10, e é uma reação de assombro e humildade. Ela, então, postrando-se sobre seu rosto, inclinando-se à terra, lhe dijo: ¿por que he hallado gracias en tus ojos, para que me reconozca siendo yo extranjera? Mira que a palavra reconozca e a palavra extranjera en el hebreo tienen la misma sonoridade. É como si Ruth estuviera aqui haciendo um juego de palavras. É como si ella estuviera diciendo: ¿por qué has notado la no notada? ¿Por qué has reconocido la no reconocida? La afirmación delataba el sentimiento fuerte que Ruth poseía de su vulnerabilidade como não israelita. Ao mesmo tempo, dava a entender sua percepção de alguma espécie de aceitação no clã de Boaz. Ela não era da família, pero Boaz la havia tratado como se fosse. E sua reação genuína nos ensina a resposta apropriada à la gracia. E a resposta associada à la gracia é assombro, humilde e gratitude. Pessoas orgulhosas não se maravilham ante a bondade de Deus, ante a graça de Deus. E aí temos o verso 11 e 12, a resposta de Boaz, que é uma resposta aún mais profunda. Ele explica que sabe de ella, não por vê-la antes, senão por sua fama. Ha sabido todo lo que has hecho con tu suegra después de la muerte de tu marido, y que dejando tu padre y tu madre y la tierra donde naciste, has venido a un pueblo que antes no conociste. Essas palavras de Boaz apuntam para um reconhecimento do grande sacrifício de Ruth e de seu amor leal para com Noemi. E no verso 12, pronuncia uma bendição que é também uma profunda declaração teológica. Jeová recompense tu obra e tu remuneração seja cumprida de Jeová, Deus de Israel, bajo cujas alas has venido a refugiar-te.
Esse verso 12, lo que pasa aqui é Booz invocando a Jeová, o Deus de Israel, para que recompense a Ruth. E aqui, Booz, ou o autor do livro de Ruth, utiliza termos econômicos, recompense, remuneração cumprida, sugerindo que a deuda de bondade de Ruth é tão grande que só Deus pode pagá-la completamente. Pero lo mais hermoso é a metáfora final. Ruth ha venido a refugiar-se bajo as alas de Deus. Aqui esta expressão evoca a imagem de um pájaro e suas crias. E assim como também encontramos esta imagem no Evangelho de Mateus. Booz reconhece que a lealdade de Ruth a Noemi foi, em essência, buscar refúgio em Deus de Israel. E é por isso que ela é digna de receber a recompensa de Deus, de desfrutar da graça do Senhor. E essa graça que Ruth encontrou, sin embargo, foi mais allá de lo esperado. E assim vamos para os últimos 2 versículos, o terceiro ponto, que tem que ver com uma graça que excede. E o verso 14 nos leva a la hora de la comida. E Booz lhe dijo, a la hora de comer, ven aqui e come del pan e moja tu bocado en el vinagre. E ella se sentou junto a los segadores, e ele lhe deu del potaje e comeu hasta saciar-se e lhe sobrou. Esse é outro acto de graça increíble de esse homem, parente de Elimelech. Booz não solo la deja espigar, la invita a sua mesa, la invita a comer com seus trabalhadores, a comer juntos com todos que ali estavam. E esse acto de comer junto era um acto de comunhão, de aceitação social e familiar. Ruth se senta junto a los segadores, integrando-se no círculo de Booz. E ele personalmente lhe sirve a comida. Dice o texto, lhe deu del potaje, de los granos tostados. E em abundância, diz o texto, comeu hasta saciar-se e lhe sobrou. Isto, imaginem, isto para uma viúva pobre era um verdadeiro banquete. Uma inversão total da escassez que estava vivendo. E para que podamos entender isso mais claramente hoje, é como se ela hubiera levado para casa uma bolsa grande, como que um paquete gigante de comida, como fruto de seu trabalho. A provisão de Deus através de Booz foi desbordante. Pero a graça de Booz não termina na comida. Mire comigo o verso 15 e o verso 16, que nos mostram a generosidade levada ao extremo. Dice, quando se levantou para espigar, deu Booz
orden a sus criados diciendo que recoja también entre las gavillas y no la avergoncéis, y dejaréis también para ella algo de los manojos, y lo dejaréis a propósito para que lo recoja y no la repreendáis. O sea, vos ordena a sus criados que permitam a Ruth espigar entre las gavillas, las pilhas de granos cortados, um lugar normalmente restringido a los espigadores para proteger a cosecha. Isto já era uma concessão extraordinária, pero luego añade, dejaréis também para ella algo de los manojos, intencionalmente, e deixá-los para ella. Isso é um último gesto extraordinário que excediu a toda a generosidade deste homem. Definitivamente vai mais allá de lo que a lei de espiga exigia, em Deuteronômio capítulo 24, verso de número 19, onde solo se proibia volver a recorrer um manojo olvidado. E aqui Boaz cria a oportunidade para que ela recorra mais. E lo hace com cuidado por la dignidade de Ruth. No la avergonceis, diz o texto. No la repreendas. Não queria que seus trabalhadores se lhe pusieran obstáculos ou que la trataram mal. La gracia de Boaz não só é generosa em quantidade, sino em la maneira em que se entrega, preservando a honra de la receptora, proveyendo proteção, cuidado, respeito. Esta generosidade que vemos aqui, esse excesso de bondade, é uma hermosa ilustração da graça redentora de Deus. Vós, rico pariente redentor, actuando com uma bondade que vai mais allá da obrigação legal, apunta hacia a graça de Deus para conosco. A pergunta é: não nos recuerda isto aquele que sendo rico se hizo pobre por nós, para que com sua pobreza fuéramos enriquecidos? Aquele que cumpriu toda a lei e luego nos ofereceu uma graça e uma provisão que excede infinitamente todo o que poderíamos merecer ou imaginar. Ruth, la estrangeira moabita, vulnerável, sem direitos aparentes segundo a lei, encontrou um favor, uma graça imerecida e uma provisão assombrosa no campo de Boaz. Não foi casualidade, foi a mano providencial de Deus, dirigindo seus passos e usando a um homem de caráter para mostrar seu amor leal e sua bondade pactual. Irmãos, aqui chegamos ao final. E na conclusão eu quero mencionar-lhes algumas coisas mais. Hemos visto em nestes versos como a graça que redime começa a desplegar-se na vida de Ruth e Noemi. Ruth tomou a iniciativa de fé para trabalhar e Deus guiou seus passos a um campo específico. E nesse campo, Ruth, uma estrangeira com necessidade, se encontrou com Boaz, um homem de Deus lleno de graça, quem lhe mostrou um favor extraordinário, protegendo-la, incluindo-la em sua mesa, proveyendo para ela abundantemente, muito mais allá de lo que a lei requeria.
Essa história não é só um relato inspirador da antiguidade, irmãos. É um quadro da obra de Deus em nossas vidas, onde buscamos refúgio em meio de nossas necessidades, em meio de nossas ansiedades e vulnerabilidades. A invitação desse texto é que busquemos refúgio bajo las alas del Deus de Israel, como lo hizo Ruth. Quando confiamos em Ele, Ele dirige nossos passos, não sempre da maneira que esperamos, não sempre sem trabalho ou dificuldade, pero sempre com propósito. E nesse caminho, Ele nos leva a campos de graça inesperadas. Quizás através de pessoas que nos mostram bondade em momentos cruciais de nossa vida. Quizás através de provisões que chegam de formas surpreendentes. Quizás através de uma paz que excede o entendimento em meio da tormenta. Essa graça que encontramos em Boaz é uma sombra. Em la teologia, hablamos de sombra e tipo. É uma sombra, tipo de la gracia perfeita que encontramos em Cristo Jesus, nosso verdadeiro Boaz. Ele é nosso rico redentor que não só cumpre a lei, sino que la excede infinitamente em seu amor por nós. Nos invita a sua mesa, a la mesa de comunhão, a la comunhão com Ele e com seu pueblo. Nos cubre com suas alas de proteção e nos ha provisto abundantemente em sua obra redentora em la cruz. Nos ha dado vida eterna, perdão de pecados, justiça, todas as bendições espirituais. Todo por pura graça imerecida para nós que éramos estrangeiros e inimigos de Deus. Como Ruth, nós somos chamados a la iniciativa de la fé, a acercar-nos, a buscar su rostro, a trabalhar diligentemente em lo que Ele nos ha puesto por delante, pero sempre recordando que nossa iniciativa está enmarcada por sua soberania amorosa. Não é Deus ajuda a quem madruga em um sentido de mérito, sino que Deus bendice a obediência e a confiança de aqueles que se refugiam bajo suas alas, dirigindo a seus passos hacia sua graça. Hermanos, será que nós reconhecemos a mão de Deus em nossa vida? Será que nós nos maravilhamos ante a graça que hemos recebido, aunque se sienta estrangeiros ou indignos? Será que confiamos em que, ao refugiar bajo suas alas, Ele dirigirá nossos passos e proverá para nós, incluso mais allá de lo que nós esperamos? Esse texto de Ruth é uma invitação a que eu e vocês busquemos refúgio bajo las alas de Deus. Vamos orar. Padre, graças por mostrar-nos tu graça através desse exemplo de Boaz e Ruth. Entendemos biblicamente que essa história não trata primariamente de Ruth, Noemi e Boaz, pero por encima de eles, esse texto habla de um Deus lleno de graça,
que nos bendice para além de lo que merecíamos nosotros. E te damos graças, ó Deus, por esta verdade bíblica tão poderosa e transformadora. Pedimos que o Senhor nos capacite a reconhecer tu providência dia a dia em nossa vida. E que podamos ser capazes de reconhecer tu graça em las circunstâncias mais ordinárias da vida. Que tenhamos a consciência de que em los bastidores el Senhor sigue como Rei de los Reyes, governando cada detalhe de nossas vidas. Te adoramos, Senhor, por seres el Deus que eres. E nós oramos em nome de Jesus. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesucristo, o amor de Deus el Padre, o consuelo do Espírito Santo seja com cada um de nós, hoje e por todo sempre. Amém.